reabrindo aqui a live. Já estávamos aqui com algumas pessoas nos acompanhando, mas eu fui trocar o microfone, a live caiu, derrubou completamente. Mas estamos de volta aqui. O pessoal vai entrando de novo, sejam bem-vindos. Deixa eu já chamar aqui a Karina. Vamos lá. Eita, gente, que susto! Estamos de volta. Menina, na hora que eu troquei o microfone e coloquei ele aqui na caixinha, a live derrubou. Eu não, deve ter alguma conexão, né? Só pode. Não sei, gente. Quem tem fé que reze. Não sei dessas assombrações, não. O que é? Mas, enfim, nada vai nos parar. Vamos seguir adiante, que é isso que importa, né? Que nós estamos aqui, o pessoal está voltando. Priscila, Mona Lisa, boa noite. Pessoal que está chegando aqui, nós estamos com a nossa convidada especial, Karina Lima, que vai poder se apresentar aqui para a gente. Para o pessoal entender, vou fazer aqui uma contextualização, né, rapidinha do que a gente está fazendo. Até vou colocar aqui no comentário fixado já, que a gente vai falar sobre linguagem corporal. E por que isso, né? Porque no dia 31, nós faremos, agora de março, um webinário sobre mestres da segurança. Porque no nosso segmento, a gente tem muitos treinamentos. A gente está sempre trabalhando para ativar a consciência dos trabalhadores para que eles tenham segurança. E nós fizemos uma pesquisa e um dos pontos que vários instrutores querem saber é sobre linguagem corporal. Então a gente vai fazer essa live hoje e quem sabe aí, né, Karina, já te convidando aqui ao vivo, né, você não esteja com a gente aí em futuras mentorias para essa turma toda de instrutores, porque nós queremos que eles tenham alta performance sempre e a comunicação, seja pelo meio presencial ou online, ela é extremamente importante. Então, a gente quer entregar conteúdos de ponta, de qualidade para todo esse pessoal. Então, quero agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. E vamos para o que a gente veio fazer aqui. Apresente-se, né? Fala um pouquinho sobre você para o pessoal te conhecer. Joia. Minha gente, você que chegou aqui, entre e fica à vontade, porque embora a gente tenha um pano de fundo que é para profissionais justamente focados no negócio da Valean, a gente vai falar sobre comunicação e isso é algo comum, inerente a todos nós. Então, ao abordar como é que a gente usa o nosso corpo e como é que a gente usa o nosso aparelho fonador, vão vir insights aqui que servem para todo mundo e no fim do dia, não importa se você vai usar isso para sua carreira ou para sua vida. Agora, indo às formalidades. Meu nome é Karina Lima, para quem ainda não me conhece. Eu sou profissional de comunicação criativa. Então, há mais ou menos uma década, eu dou treinamentos para as pessoas desenvolverem superpoderes, assim como os heróis, que são as nossas habilidades psicossociais, ou seja, todo o borogodó que a gente coloca para jogo, para que a gente convença outras pessoas, para que a gente se conecte verdadeiramente com outras pessoas. Eu faço isso em sala de aula há uma década, mas antes eu passei um bom tempo da minha carreira trabalhando com experiência do cliente e, portanto, a área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas foi algo que sempre esteve no meu radar. Eu empreendo durante essa última década, então eu tenho clientes de múltiplos segmentos e saibam que a principal dor que eu curo nos meus clientes hoje no atual momento, nesse último ano em especial, como é que a gente faz para numa interface como essa em que vocês estão me assistindo, a gente criar impacto através da nossa comunicação e a gente, de fato, conseguir mover alguém para uma ação, gerar uma experiência interessante de aprendizagem. E está ao alcance de todo mundo, não importa aquilo que você faça, vendendo de uma flor a um trator ou vendendo a consciência, o posicionamento mais seguro, adequado no trabalho para outras pessoas, a gente precisa usar o nosso aparelho fonador e o nosso corpo inteiro como equipamento multimídia aí para a mensagem chegar. Então, eu vendo treinamentos, monitorias, mentorias. Eu trabalho como maestrina de cerimônia em eventos. Eu preparo palestrantes em eventos. Minha matéria-prima é realmente a comunicação. E eu acredito de verdade que é um presente poder falar sobre isso sempre que eu posso, em todos os palquinhos, porque, no fim das contas, não há muita diferença entre aquilo que a gente faz na vida e o que a gente faz na carreira. É a mesma habilidade, é o mesmo fio condutor. Então, que a gente use as palavras como ferramentas potentes nas nossas 24 horas. E se eu puder contribuir com algumas dicas,
estudando um pouco mais sobre neurociência, sobre empatia, sobre conexão genuína, sobre os nossos níveis de escuta, sobre persuasão e retórica, eu espero conseguir ser útil para vocês. Mas, ó, eu aqui sou pau mandado, tá? Então, me pergunte aí o que eu preciso dizer, que aí a gente desenvolve os insights e a gente fica de olho em quem estiver assistindo a gente para temperar a conversa. Fechado? Opa, é isso aí. Então já deixo aberto aí para o pessoal que quer fazer perguntas. Coloca aqui pra gente que nós vamos respondê-las, né? A Karina tá aí para isso, quer entregar todo o conteúdo para vocês que estão aqui com a gente. E eu vou falar para você, Karina, esse mercado nosso da segurança do trabalho, os instrutores, eles são engenheiros, são profissionais bem técnicos. E todo esse seu trabalho da comunicação criativa, eu tenho certeza absoluta que vai levá-los a um patamar muito mais alto, porque eles já são profissionais fenomenais. Eles têm um conhecimento técnico gigantesco para compartilhar com os alunos. E eles pegando todo esse conhecimento técnico, usando essa comunicação criativa, como você está explicando aqui, e vai entrar um pouquinho em conceito, e nós vamos entrar com algumas perguntinhas, né? Eu tenho certeza que quando eles unirem tudo isso e forem desenvolvendo, porque é uma jornada, né? É uma estrada. Não dá para você ficar pronto da noite para o dia. Mas conforme eles forem se desenvolvendo, eu tenho certeza que qualquer palquinho, como você disse, né? Qualquer sala de aula, eles serão lembrados e serão os mestres inesquecíveis, que é o meu desejo para eles, né? A gente faz em média aí 70 turmas e a nossa meta é fazer 200 turmas mês. E eu quero então ter muitos instrutores dentro do nosso guarda-chuva, mas eu quero instrutores de alta performance em todos os aspectos. Então, eu quero já começar aqui, eu acho que a pergunta ajuda, né? A gente se aprofundar no tema. E eu quero entender, né? Eu fico me colocando como sendo um instrutor, né? Então, na área da segurança do trabalho. Quais são as técnicas essenciais de linguagem corporal, principalmente no online? Porque a gente está vivendo esse momento que sabemos, né? Já estamos mais perto do final, mas ainda vai alguns meses, né? Quais são as técnicas que esse profissional ele pode agregar no seu dia ali de treinamento que ele está fazendo online? Muito bem. Vocês sabem que quando a gente escuta falar em retórica, em oratória, a gente sempre acha que vai surgir uma fórmula mágica, onde alguém vai te dizer qual que é a angulação das suas mãos, quais são os truques que você vai fazer, mas eu acho que o que é mais importante para você que assiste a gente agora ou que vai assistir essa reprise dessa live existem algumas diferenças essenciais entre um treinamento que é ministrado presencialmente e um treinamento online. Mas duas são muito importantes para que você anote no seu caderninho aí agora. Primeira delas, o tempo do online é outro. Então, aquilo que é uma experiência muito longa presencialmente, no online tem tempos e movimentos totalmente distintos. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu posso estar numa plataforma digital dando um treinamento qualquer e eu faço uma pergunta para a minha audiência, para os meus alunos. A resposta vai vir numa média em 90 segundos. Eu posso botar a música de fundo, posso esperar, ler as respostas. O tempo de resposta é absolutamente outro. Portanto, a gente tem um ritmo no online que é como o ritmo da televisão. E a outra coisa é, aqui você fala com um. Você pode fazer um treinamento para quantas pessoas você desejar e a sua demanda trouxer. Eu sei que tem muitos profissionais aqui que atendem múltiplas corporações, né? Que se colocam em palquinhos com frequência, em palquinhos diferentes. Mas entenda que é no 1 a 1. E aí a gente vai falar de corpo, mas antes a gente fala do resto. Então, por exemplo, uma vez estando aqui numa live, nós tomamos todo o cuidado no momento que vem antes do processo de aprendizagem, que é a gente calculou uma angulação para que você veja a gente de maneira confortável. A gente não está sendo vista nem como num drone, né, do alto, né, só testa no meu caso, ou então aqui de baixo, né, só queixo, porque eu posso colocar minha câmera numa posição onde eu seja vista de baixo para cima. A gente vai olhar para a luminosidade do ambiente, a gente vai olhar para o ruído, né? Quando a gente estava aqui ajustando o nosso eco, eu estava comentando que a audição é mais importante do que a visão numa experiência digital. Se a gente vê numa luz não tão boa, a gente assiste um conteúdo. Mas se a gente não ouve, a chance de retenção é mínima.
Então tem um trabalho que vem antes. Nós aqui, de maneira intuitiva ou de maneira espontânea, a gente também tem uma série de pontos de atenção para que as pessoas prestem atenção na gente. Então, tem um quadrinho de fundo no cenário, tem um acessório que você traga, porque a gente de treinamento geralmente traz a nossa atenção para o rosto e para as mãos de uma maneira ou de outra. Quando isso é possível, né? Para nós mulheres isso é mais fácil. Então, tem esse trabalho antes. E a consciência de que eu falo no 1 a 1. Quando você dá um treinamento online, eu vou falar sempre com você. Eu brinco que a minha atividade agora é ser uma apresentadora cafona da década de 90. Eu falo, você é de casa, aponto para a câmera. Por quê? Nós somos vários uns. A gente está dentro de casa e em casa a nossa perspectiva é individual. Então, enquanto os nossos treinamentos tiverem essa natureza, a gente vai conversar aqui, ó, no tete a tete. Você mesmo deve ter percebido que agora há pouco eu disse que tinha duas diferenças essenciais: o tempo e a individualidade. E eu disse, anota isso aí, porque quanto mais individual é a minha abordagem, mais ela conecta, mais ela eletriza quem está me ouvindo. Para conseguir eletrificar o cérebro de uma pessoa, ela tem que se sentir o centro do meu mundo de alguma maneira. Portanto, é 1 a 1 e num tempo diferente. Outra coisa importante, aqui eu estou olhando quase sempre para o buraquinho da câmera do meu celular. Por quê? Quando eu olho para cá, eu dou para você a percepção clara de que eu estou olhando no fundo dos seus olhos. E muitas vezes, quando a gente está dando treinamento, principalmente numa reunião onde a gente vê outros rostos, a gente tem uma tendência a ficar se paquerando, né? A olhar se meu cabelo tá bom, né? Se a pele tá boa. Mas a gente não dá uma experiência verdadeira de conexão do outro lado. Outra coisa que é super importante aqui, pensando nisso. Se você for introvertido ou extrovertido, ou uma pessoa mais técnica, né? Que é mais comedida na sua maneira de falar, isso não é problema nenhum para trabalhar com educação, tá? O que eu sugiro agora, falando de fisicalidade? A gente já falou de um bom posicionamento. Use a sua expansão e o seu movimento. O simples fato da gente abrir braços e da gente usar o nosso movimento das mãos durante a nossa fala já é algo que traz uma sensação de que estamos à vontade. E no mercado de educação, quem está se sentindo à vontade transmite mais magnetismo para quem assiste. Então, percebam que eu estou sempre aqui, ó, com um sorriso no rosto e usando o movimento das mãos, lembrando da Ana Botafogo do balé, sabe? Se você faz movimentos muito frenéticos e desesperados, você vai criar um ruído na frente da câmera para as pessoas e, provavelmente, a sua cadência de voz vai ficar mais rápida e descontrolada. Então, quando você se movimenta com a devida calma, o seu aparelho fonador, a sua voz, a sua cadência de voz, vai acompanhar isso de maneira adequada. Outra coisa que é muito importante no online, a gente acha que só porque a gente está em casa, a gente não pode trazer energia para a nossa fala. E aqui, minha gente, a competição é dobrada, tá? Porque você está competindo com alguém que em casa tem gato, cachorro, filho, papagaio, carro do gás, a reforma do vizinho. Então, se você acha que tem que ter energia no treinamento ao vivo, dobrou, triplicou a demanda quando a gente está falando do online. Outra coisa aqui que é muito importante, além de usar a fisicalidade, a expansão no online, né? De usar os bracinhos da Ana Botafogo e tudo mais, eu também aconselho que, de vez em quando, você faça o que eu brinco que é o bonecão de posto, que é chegar perto e dizer, vem cá, deixa eu falar um negócio pra você. Por quê? Quando a gente usa essa ida e vinda, a gente também muda o estado, quebra o estado de quem está assistindo a gente. E vejam que não tem nada absurdo, é tudo muito sutil. Mas uma boa comunicação online, ela se faz por um montão de pequenas coisas agrupadas. É o teu jeito de olhar, é a sua cadência de voz, é uma voz que não seja linear, monocórdia. Sabe aquela voz daquele jornalista do jornal lá de 11 horas da noite que te põe para dormir? Não é isso que a gente está procurando aqui. Então, quando a gente está falando no online, você pode sim ter picos e vales do seu volume de voz. Você pode fazer pausas de vez em quando. No online, as pessoas têm muito medo do silêncio. Então, eu falo rapidão como se eu fosse uma narradora de corrida de cavalo. Mas não, eu posso dizer assim, olha, vou te convidar para pensar sobre um assunto. Trago a pergunta e posso esperar uns instantes. E tá tudo bem. A outra pessoa tá lá processando aquilo que eu trouxe como demanda. E outra coisa que é super importante aqui, para a gente fechar essa história, porque depois eu acho que a gente deve amarrar com o que eu conto mais algumas dicas. Em interações online, o nosso público vem mais frio. Por quê?
Quando a gente fazia treinamento físico, tinha o cafezinho preto, tinha o pãozinho de queijo. Então a pessoa já vinha mais inspirada para a vida. Só que agora não. Muitas vezes você sentou para um treinamento marcado, ele é remoto, ele é online, você não, nem se alimentou ou não deu tempo de pegar o cafezinho, se enroscou com a tecnologia. Então, o que eu aconselho que você pode anotar aí também? Não importando qual seja a sua temática, não esqueçam. A gente está falando com pessoas. Então, eu sempre abro treinamentos com algum quebra-gelo. Ou eu vou perguntar uma curiosidade sobre as pessoas, ou eu vou perguntar qual foi a última melhor refeição que elas fizeram nos últimos tempos, ou eu vou perguntar qual era o ídolo de infância, de quando ela assistia desenhos animados, ou eu vou perguntar se ela tivesse 1 ano de vida sem a necessidade de trabalhar e fazendo aquilo que ela mais ama, o que ela faria. Não importa o contexto. O que nos importa é, num treinamento online, além de colocar o seu corpo no estado de alerta, você precisa criar um espaço mais seguro de interação, para que as pessoas consigam se sentir mais à vontade. O trabalho de aquecer uma audiência digital, ele é muito maior. Porque antes você já deu sorrisinho, já teve pequenas conversas, mas aqui não. O tempo é mais veloz e a gente vai ter aqui a predisposição a criar aderência de maneira muito rápida. Portanto, aqueça a conversa. É um espaço de hospitalidade aqui também. Então, eu convido as pessoas para o meu conteúdo, para adentrarem um mundo novo. E para isso eu preciso fazer com que elas se sintam à vontade, com que elas se sintam bem, para que elas consigam interagir. E lembre também o seguinte, no online, quando você quer fazer alguém se sentir à vontade, é muito importante que você pense que até o público aquecer, interações coletivas são mais importantes. Por quê? Quando você faz a pergunta e escuta o barulho quê? Do cri, 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 você começa a quebrar a conexão que você está construindo. Então, a gente vai numa crescente. No online, a gente começa desde o primeiro instante, mostrando como a gente está disposto e como a gente está aberto ao diálogo. Mas a gente espera os sinais da nossa audiência de que ela está responsiva o suficiente para que a gente comece a usar. É uma dança. Então, você vai sentir sinais do outro lado, vai fazendo perguntas, vai comendo migué pelas beiradas, até o momento em que vai ser absolutamente tranquilo chamar as pessoas para uma roda de conversa, porque todo mundo está mais carente ultimamente. Quando a gente abrir o espaço, as pessoas virão. Fez sentido aí? Nossa, eu estou aprendendo muitas coisas com você aqui, Karina. Fez muito sentido. E tenho certeza aqui com as pessoas também, porque tem até perguntas já. Vamos interagindo aqui com as perguntas, que eu acho que vai direcionando o papo, como a gente disse, né? O tempo é mais veloz, né? O Damélio, ele disse o seguinte, que as linguagens corporais, elas são demais, né? E são interpretadas de diversas formas, dependendo do emissor do sinal. Essa que é a pergunta dele, né? Como que essa linguagem é interpretada de diversas formas, aí dependendo do emissor do sinal. Mas, gente, ó, eu quero que vocês coloquem menos mistério da linguagem corporal. Porque desde que vocês escutaram falar daquele livro velho, que chama O Corpo Fala, vocês acham que todo movimento tem que ser friamente calculado, senão a pessoa te lê, sabe quanto você paga no imposto de renda e tudo mais. Não é isso. É muito mais simples do que vocês imaginam. O que a gente precisa aqui? Se na nossa mensagem é uma média de 7% de compreensão que se dá por aquilo que a gente fala, grande parte desse balaio se dá pela nossa boa movimentação, pelas nossas microexpressões, pelo nosso tom de voz, inclusive. Então, a gente vai pensar o seguinte, quanto mais expansivo for, quanto mais sereno for o seu movimento corporal, quanto mais abertura você mostrar aqui. Por exemplo, quando você navega no Instagram e vê uma foto de perfil de alguém sorridente, você já parte do pressuposto que aquela pessoa tem uma abertura, que ela te quer por perto, que ela quer dialogar com você. Estes sinais são absolutamente claros e comuns a todos nós. Então, quando eu mostro o meu corpo mais aberto, quando eu consigo trazer tranquilidade, mas acima de tudo, eu brinco que a gente não pode pedir licença quando a gente chegou no palquinho. Quando a gente demonstra essa firmeza na mensagem, automaticamente o outro lado vai entender esta solidez no recado, vai entender que você está à vontade onde está. Aos poucos, você vai criar cada vez mais potência. Às vezes a gente não começa meio que devagarzinho, introvertido, e a gente vai ganhando espaço, vai falando mais alto e tudo mais. Isso entre nós não tem meias palavras.
Ah, Karina, mas se eu falar e olhar para um lado, olhar para o outro, minha gente, ninguém aqui é o Paul Ekman lá, daquela série que olhava as microexpressões para saber se era criminoso ou não. Então, para pra pensar. Quanto mais expansão e movimento, quanto mais serenidade, quanto mais abertura eu transmitir, mais fácil é o resto. Porque a nossa linguagem, nossa comunicação já tem ruído, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Que o corpo não seja mais um elemento para atrapalhar isso. Porque Sim. quando na fisicalidade a gente traz ruído, a gente vai dificultar a compreensão através da audição. Então, não pensem em mensagens subliminares, não pensem em teoria de dominação. Só pensem nisso. Assim como quando a gente recebe alguém em casa, a gente pede para entrar e usa a expansão e o movimento. A gente olha nos olhos da pessoa que está conversando com a gente oferece elementos que fazem a experiência mais saudável e mais confortável. Transfira tudo isso para a sala de aula, que não tem erro, não. Serve para o trabalho, serve para a vida. É relação de pessoa com pessoa. Karina, ficar em pé, como eu estou aqui, não sei se as pessoas perceberam isso, ou ficar sentado, faz diferença? Total diferença. Ficar em pé gera maior projeção da voz, um trabalho de respiração mais fluido. Só que assim, eu tô sentada aqui, mas minha gente, eu sou o carro da pamonha que anda, né? Então eu já sou acostumada a estar gritando, né? Mas Sim. se você vai fazer uma apresentação e você puder se posicionar de pé, automaticamente o seu fluxo de energia vai ser diferente. Aliás, a gente até tem muita discussão a respeito disso. Que a gente fala, ah, não, o professor tem que estar de pé sempre e tudo mais. Não sei. O meu raciocínio subjetivo, e longe de mim querer ser dona da verdade aqui, né? A gente está numa conversa super horizontal, é de que quando a sua conversa for como uma roda de amigos, for como aquela conversa na soleira da porta de um lugar qualquer que a gente tinha antes do isolamento, sentar é ótimo, porque a gente está conversando no mesmo nível. Quando você está no escritório trabalhando, né, longe do isolamento, e vai conversar com alguém, a gente não tem conexão com uma pessoa sentada e outra de pé, né? Quando isso acontece em sala de aula, há uma razão para isso, para que a gente tenha o professor como um ponto de destaque em sala de aula. E para que ele consiga gerar quebra de estado, porque ele vai andar para cá e para lá, ele vai se movimentar, né? Estar em pé é algo que com certeza vai gerar para você mais disposição, vai gerar para você mais gás. Se você tiver sinais de cansaço, a sua projeção de voz vai ser prejudicada e sentado, mais ainda. Então, aposte em estar de pé e treine suas apresentações de pé, porque muito desse fluxo da autoconfiança vem quando você, deixa a coisa sair aqui de dentro e faz com que as pessoas percebam essa energia do lado de fora. Fantástico. A Débora perguntou assim: quais habilidades não podem faltar em professores ou monitores? Quais habilidades? Primeiro, muito amor por esse fervo todo, porque afinal de contas é um trabalho que exige fisicamente e que nos faz precisar estudar de maneira muito constante. Então, se não tiver sentido e se não te fizer sentir, você não vai progredir. Mas eu acho aqui, gente, que tem uma única característica. Aliás, acho que são duas, que são importantes para um professor, para um educador em qualquer aspecto. Porque aqui, se eu tiver uma mãe nessa live, ela é educadora de alguma maneira. Se eu tiver um membro de uma família, essa pessoa também pode ser educadora ou educadora. Somos todos educadores em alguma perspectiva. Eu acho que a gente precisa, dominar a informação, porque o medo é filho bastardo das nossas incertezas. Quando a gente não sabe direito, a gente não transborda para fora aquilo que a gente não tem suficiente para nós. Então, primeiro, a gente tem que saber do que a gente fala. Tem muita gente que sobe no palquinho depois e em seguida pensa em eu vou adquirir conhecimento, eu vou melhorar. Não, o trabalho vem antes. Então, a gente faz lição de casa o suficiente para criar relevância e a gente vai para jogo. E a outra coisa a gente precisa ter interesse em escutar. Porque senão o processo de aprendizagem não acontece. Quando a gente leciona, e principalmente para adultos, existe uma coisa que a gente aprendeu na escola que não vale mais. Que antes a gente achava que o professor falava pelos cotovelos e que a gente tinha que ouvir, anotar, aprender e tirar 10 na prova. Hoje, o nosso processo de aprendizagem, ele é vivencial. Então, os adultos só aprendem de verdade quando eles colocam a mão na massa, quando eles interagem de alguma maneira. E mesmo quem está aqui escutando essa live pode fazer 1, 2 ou 3 anotações e vai colocar isso para jogo na sua vida real amanhã, na reunião das 9. Ou vai
procurar mais sobre um assunto que a gente busque aqui. Não existe mais aprendizado em passividade, pelo menos não em profundidade. Então não tem jeito. A gente vai ter que saber do riscado e a gente vai ter que ter paciência e disponibilidade para ouvir. Porque a gente não faz uma conversa sem duas mãos de trânsito, uma que vá e uma que vem. Acho que só com isso começa. O resto é tempo. Eu acho até que faz sentido aqui o comentário que o Damélio colocou, que ele disse o seguinte, que fez uma reunião com o cliente e o cliente não abriu a câmera. Como se isso é normal, né? O que ele faz? Comum é, né? Mas normal não é. Olha, eu tomo para mim a seguinte coisa. A gente não consegue controlar aquilo que está fora de nós, certo? E aí, neste caso, a minha posição é: eu controlo a minha postura, a minha conduta, a minha decisão, a minha fala. Eu sempre apareço em reuniões de câmera aberta imediatamente. E tipo o Silvio Santos domingo. Mas, oi, bom dia, tal. Porque aí, quando você chega num mood, né, num clima bacana, muitas vezes as pessoas logo em seguida acordam para a vida e passam também a dialogar com você de maneira mais aberta. Agora, tudo depende do seu nível de intimidade. Eu não acho que a gente pode forçar a barra para 100% das pessoas com quem a gente faz reuniões, dizendo: cidadão, cidadã, vamos abrir essa câmera aí, por favor. Mas eu acho que a gente pode criar um ambiente confortável o suficiente para que a pessoa tenha vontade disso. Quase 100% das minhas reuniões terminam com as pessoas que participam dela de câmeras abertas. Mas em nenhum momento eu forço essa barra. Agora, do ponto de vista da compreensão, minha gente, poder observar o semblante de uma pessoa é muito importante numa reunião online e num treinamento. Então, eu tenho momentos em que eu demando isso das pessoas. Vamos abrir câmera geral. Quero ver esses rostos bonitos aqui em um mosaico maravilhoso de uma vez. Mas a gente nunca força o que está fora da gente. A gente só precisa ter uma compreensão, que é: eu percebo muito de você se eu conseguir ver a tua expressão, você assentir com a cabeça, ou perceber se tem alguma coisa acontecendo ao seu redor. Portanto, abrir câmera é um gesto generoso e empático com quem a gente interage. Começa com a gente. Tudo na vida, né? A começar por mim. Portanto, que a gente seja aqui porta-voz, essas pessoas que estão aqui assistindo a gente, desta postura. E que o nosso melhor sermão seja o nosso exemplo. Se não acontecer, tá tudo bem. Você vai ver com os olhos do coração aí, vai continuar sorridente, vai mostrar o seu melhor dentro das suas expressões, mas exigir ou forçar barras do outro lado, não. Como emissora, a gente faz o que nos cabe. E aí, a gente torce. Karina, você sabe que a pergunta que eu ia te fazer sobre a questão de desenvolver a capacidade de escutar o dito e o não dito, eu acho que você falou um pouquinho sobre isso, né? Sim. Mas se você quiser completar, fique à vontade, que aí tem mais duas perguntinhas aqui, né, no canal, que a gente vai ver quais são aqui para você poder compartilhar aí seu conhecimento. Legal. Olha, quando a gente fala de sensibilidade, e aí eu ainda estou falando só do digital, que é a nossa realidade hoje, eu acho que além de usar essa sensibilidade da gente ser portador do exemplo, a gente tem algumas coisas para criar um espaço seguro. Uma delas a gente até mencionou aqui, que é: abra um espaço de interação. Pergunte coisas no chat, e a dica aqui é: gente, pergunta no chat não pode ser redação de 30 linhas a resposta, tá? Porque a gente, quando a gente faz um chamado para ação, a gente tem que ter a máxima possibilidade de sucesso e de resposta simultânea. Sempre que você pedir alguma coisa da tua audiência, também é muito importante que você valide aquilo que veio. Olha, eu vejo aqui que a Carol disse isso e aquilo. Olha, eu vejo aqui que a Sheila fez um comentário. Que bacana. A maioria das pessoas está dizendo assim ou assado. Sempre valide respostas. Naquele processo de construção de confiança, da permissão, todas as vezes em que a gente mostra que algo fez sentido e fez diferença numa discussão, a pessoa tem mais autoconfiança. Outra coisa aqui, de tempos em tempos, valide a compreensão, porque muitas pessoas podem estar perdidas na tua mensagem, mas elas não vão dizer: professora, viajei geral na maionese, perdi o controle da minha encarnação, não sei o que você está dizendo. Então eu sempre pergunto: tá tudo bem por aqui, até aqui? Olha, até esse momento, os nossos principais pontos foram esse, né? Puxo pelo menos 3 pontos-chave
que é uma regra interessante da oratória, não trabalhar com mais de 3 ideias de uma vez. E aí digo, tudo bem até aqui? Tudo bem. Então a gente vai seguir o baile. Testar a compreensão de tempos em tempos é um exemplo de responder algo que ninguém perguntou, né? De ajudar de uma maneira que não foi solicitada a nós, mas que a gente, como guardião ou guardiã do processo de aprendizagem, a gente precisa fazer essa validação de tempos em tempos. Outra coisa, quando a gente tiver perguntas, e aquelas perguntas que aferem conhecimento, cuidado para não ficar no vácuo. Ficar no vácuo diminui sua pontuação como instrutor. Então, o que eu costumo dizer? Se você, por acaso, usa uma ferramenta como o Zoom para fazer reuniões, a gente consegue, para fazer treinamentos e tudo mais, num treinamento efetivamente, a gente consegue, às vezes, lançar 1, 2, 3 perguntas e dividir as pessoas em pequenas salas a partir de duplinhas, trios. E aí, qual que é o pulo do gato aqui, da sensibilidade do que a gente não escutou? As pessoas se sentem muito mais autoconfiantes quando elas estão em pequenos grupos e quando a gente volta para a plenária, a predisposição delas a participar cresceu exponencialmente. Porque quando você pergunta, quem aqui pode me responder? Ou pior, quando você resgata aquele trauma da infância de falar, você, fulaninho, meu amor, perdeu. Perdeu o papel. Vai ter aquele silêncio, né? Que ninguém tá na sala mais, né? Aquele silêncio que dá para cortar com a faca de manteiga. Aí você fala, meu Deus do céu, perdi essa gente agora. E saibam, né? Quando a gente está caminhando aqui junto com o treinando e a gente faz qualquer coisa que quebra essa aprendizagem, esse processo, essa confiança estabelecida, a gente dá vários passos para trás. A gente volta algumas casas. Portanto, não acue a sua audiência. E ó, isso aqui vale para você que faz reunião de trabalho, vale para você que dá um treinamento, vale para você que tem qualquer interação com pessoas, tá? A gente precisa criar autoconfiança, porque sabe por quê? Vou contar um negócio. Saiu um estudo de muito tempo que todo mundo que fala de técnica de apresentação menciona, que é que no Reino Unido falaram que uma pesquisa aplicada lá dizia que o medo de falar em público era maior do que o medo de morrer para as pessoas. Por quê? Ninguém quer se expor. Nada é mais íntimo do que o seu aparelho fonador, do que aquilo que mora dentro de você como ideia. Então, como educadores, a gente sempre tem que, dar a mão com álcool gel para que a pessoa chegue, confie, traga suas opiniões. Sempre que você escutar uma opinião, agradece lá, obrigado, fulano, muito importante você trazer isto. Ou alguém construiu uma ideia grande, eu sempre falo, olha, o que eu mais gostei do que você trouxe foi tal coisa. Karina, isso aqui é falso? Não, não é não. No processo de aprendizagem, eu quero que todo mundo se sinta protagonista, que todo mundo se sinta à vontade para trazer as suas opiniões. Até porque, se eu sair de casa com a minha bagagem e não aprender nada com os treinandos com quem eu tenho contato, o meu dia, quando eu for fazer lá o meu momento de reflexão, não vai ter valido tanto assim. Então, pense sempre, esquente a audiência, sinta o ambiente, sinta as sutilezas. Sim. E pensa numa coisa, no online, a gente tem mais um detrator, né? Uma dificuldade, que é, quando a gente está numa reunião ou num treinamento, nos momentos em que a gente concorda muito com alguma coisa, ou nos momentos em que a gente discorda total, a gente quer derrubar o instrutor lá do palquinho, a gente olha para o lado, a gente faz caras e bocas, a gente se conecta. No online isso não acontece mais. O nosso olhar fica procurando um lugar de identificação e não acha esse lugar. Por isso que a gente se sente tão angustiado em reuniões online. Primeiro que a gente se sente numa pegadinha de topar tudo por dinheiro o tempo todo, né? Está ali na frente da câmera, não pode fazer nada errado, torce para que nada aconteça de estranho na sua casa, mas mais que isso, você não cria identificação com as pessoas ao redor. Então, o nosso papel como professores, ele se tornou mais sensível, mais ágil e mais importante ainda. Como é que a gente cria momentos de conforto, de acolhimento e de aprendizagem? E quando a gente aprende? Quando a gente está à vontade, porque quando a gente está surtando, com dor de barriga, com vergonha ou com receio, com certeza esse fluxo não vai ser o mesmo. Então, eu acho que o que serve para a sala de aula, para você que trabalha com educação e está assistindo a gente, serve para a nossa vida em todos os espaços em que a gente está. Porque antes da pandemia, quando a gente ia ao caixa eletrônico e a gente via alguém que não parecia muito à vontade, tá ali uma sutileza que se apresenta para você, né? De você poder oferecer ajuda, de dar uma instrução, de ensinar o caminho. E eu acho que, como educadores, essa demanda por um olhar fértil da gente é algo latente.
todos os momentos, alguém está enfrentando uma batalha, como falam naquele filme do Extraordinário. É só olhar. Quanto mais a gente olha, quanto mais a gente se preocupa em fazer as pessoas se sentirem à vontade, melhor. Eu, como professora, eu me preocupo com a playlist, eu faço slide de capa, slide final de agradecimento, eu personalizo as telas sempre que é possível, se é com treinandos repetidos, com fotos deles, com referências personalizadas, todo ato de cuidado será percebido. Até porque a nossa atenção no online, ela está bem menos difusa. No treinamento ao vivo, você levanta, come um pão de queijo, né? Come uma bolachinha, um belisquete. A gente tinha alguns momentos de escape. Agora não. Aqui está todo mundo 100% do tempo olhando para a tela, a não ser que você não dê motivos para isso e que as pessoas se distraiam, né? Com outras telas, com outras estações. Mas o nosso desejo é de que a gente seja magnético e de que a gente eletrifique o cérebro das pessoas. Então a gente vai botar tudo para jogo. Os bracinhos, o olhar, os nossos movimentos de voz, a nossa entonação, as nossas pausas, o nosso bom humor, as ideias do, olha, pode ser desafiador para você, também é para mim, né? Sim. A conversa horizontal, todos esses elementos, quando reunidos, fazem com que a pessoa saia da sua presença, provavelmente se sentindo melhor e sabendo um pouco mais. Karina, você sabe que, para mim, o treinamento tem que ser no flow, né? Na hora, como agora. Eu estou em pé porque eu já estou treinando para a próxima, né? Que sempre tem a próxima. Porque eu sou essa mãe que você comentou aí, porque eu tenho 3 crianças, uma só tem 3 meninas pequenas. E a minha filha do meio, sabe o que ela faz às vezes? Desliga a câmera da aula e fica girando na cadeira. E eu consigo ver daqui do escritório. Eu falo, Laura, por que você desligou a câmera? Ah, por nada. Sabe? E eu quis fazer esse comentário porque o Kleber comentou que às vezes as pessoas não ligam a câmera por uma questão do computador. Claro, né? De fato, tem situações que às vezes a pessoa está sem a câmera, deu um problema. Até aí, ok, né? Ela vai se explicar. Eu acho que o importante é ela se explicar. Porque ela é uma pessoa aberta, ela está aberta, mas a condição tecnológica está impedindo. E para a gente chegar aqui para o final, vamos ver aqui, Karina, essas perguntas. Vamos ver aqui, ó, da Débora, né? Roupas. Se a gente tem dicas em relação a que roupas usar, dicas para uma aula criativa. E a outra, a gente já até respondeu. Questão de roupas e dicas para a aula ser criativa. Minha gente, não existem regras universais para a roupa que a gente usa. Mas eu, particularmente, e aí talvez essa dica sirva mais para o público feminino, eu uso e abuso de pontos de cor e de luz. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vai, né? Vai sim. Vai sim. Eu uso e abuso de pontos de cor e de pontos de luz. Por quê? Para chamar atenção para isso dentro da minha imagem. Quando eu posso, por exemplo, eu estou aqui num cenário ó, que está cheio de quadrinhos, cheio de informação. Quando eu dou webinars mais longos, eu, sinceramente, sempre penso no cenário também para compor. Isso não distrai as pessoas. E não tem regra para a roupa que a gente vai usar. A verdade é, eu só não posso usar roupas que desviem a atenção das pessoas. Então, às vezes, sei lá, você está usando uma roupa que te deixa desconfortável e que vai te fazer mexer horrores na cadeira. Ruim. Ou você vai usar uma roupa escura num cenário escuro também. E aí, desse modo, a experiência de quem está te vendo não vai ser boa. É a tua sensibilidade. E eu acho que, assim, semelhante atrai semelhante. Então, se você der treinamento numa empresa muito formal, tente fazer aquilo que o camaleão faz, um mimetismo, né? Conecta com aquilo. É como o código de vestimento, dress code de uma festa. Eu sempre tenho a sensibilidade de pensar. A gente está flexibilizando muito mais o código de vestimenta, né? Desde o online, até porque muitas vezes eu tô aqui arrumada com essa roupa de rendinhas, mas embaixo eu tô com o short que eu usaria na praia, né? As pessoas não estão vendo. Mas do lado de cá, a gente sempre se estabelece para conectar. Semelhante atrai semelhante. Essa é a informação que você vai guardar aí. Quanto mais empatia e mais conexão a gente gerar com todos esses códigos, porque tudo em nós comunica. O óculos, o corte de cabelo, a sua maneira de se expressar com as mãos, com os braços. Então, vestimenta é mais um deles. As pessoas vão olhar para a maneira como você está se apresentando, para o teu nível de prontidão. Portanto, usando o bom senso, não tem nenhuma regra. Agora, falando de criatividade.
Vocês sabem que atualmente, depois do digital, a gente está se reinventando. Então, eu já fiz de um tudo que vocês imaginarem. Eu já brinquei de quadros tipo o Gugu na minha casa e mandava as pessoas buscarem samambaia e planta de estimação e trazer aqui na câmera, né? Para trazer interações lúdicas. Eu já brinquei de eu já e eu nunca, com as pessoas abrindo e fechando o vídeo. Então, você abre o vídeo quando você já há uma pergunta. E aí eu fazia perguntas de contextos diversos. Eu já brinquei de risque e rabisque, porque tem ferramentas como o Zoom que tem lápis e a gente consegue rachurar isso. Já brinquei de desafios onde a gente coloca a resposta no chat. A gente já teve conversas e jogos de adivinhação em ambiente digital. O que eu acho aqui para uma aula criativa? Primeiro, que você cuide do material que você apresenta quando você apresenta material. Segundo, que você não esqueça que o material não é a estrela da interação. A estrela é você. Então, é verdade. Ó, uma dica que eu dou para você que faz uma apresentação para gerar impacto. Eu nunca, vejam, quando eu repito uma palavra, eu também gero ênfase nela. Nunca começo um webinar com a tela em destaque. Quando a gente vai conhecer alguém, a gente não fala, oi, tudo bem? Agora não com as mãos, né? Faz com o cotovelo. Então, eu sempre começo a interação, olho no olho, tela cheia. Em momentos onde você tem que gerar identidade, tela cheia. E de tempos em tempos, quando você dá um treinamento, workshop, por exemplo, eu faço uma conta de padeiro aqui, porque eu sou de humanas, conta não é comigo. Eu sempre brinco que, se eu tenho uma interação de 60 minutos, eu vou ter uma quebra de estado, um quebra-gelo, no começo, como check-in de um hotel. No final, onde geralmente a gente pergunta como é que a pessoa saiu daqui, uma palavra, como é que ela define essa experiência, assim vai, e uma no meio. Karina, eu tenho 2 horas de webinar, então eu tenho um intervalo no mínimo, e aí eu vou gerar pelo menos mais 2 interações. O que vale? Uma pequena pergunta de vez em quando. Eu boto uma tela lá com a pergunta bônus e pergunto para as pessoas, né? São pequenas ferramentas que trazem a atenção de volta, trazem a pessoa de volta para o planeta Terra. Outra coisa que é muito importante aqui, se você tem contexto para brincar com o que aconteceu ontem, às vezes até com cultura pop, com um meme de internet, com a música que está fazendo sucesso, faça. A gente diminuiu muitas formalidades nesse ambiente digital e muitas vezes para trazer o acolhimento, né? Eu estava agora há pouco numa reunião brincando que eu tenho a lista de forró das antigas da Juliette do BBB. E tá tudo certo, isso não me faz menos educadora, isso não me faz menos sério como profissional. Pelo contrário, a gente entende que a gente tem coisas em comum, né? E que eu sei os forrós da banda Magníficos. Eu acho que a gente precisa, assim como numa amizade, fazer com que a pessoa se sinta à vontade na nossa companhia. Eu acho que tem que usar o humor como ferramenta de quebra de estado, mas que o excesso de humor nos desvia. Então, assim, eu nunca enfio piadinhas no meio de um raciocínio. De jeito nenhum. E outra coisa importante para o treinamento, não só criativo, mas efetivo, de tempos em tempos, sempre recapitule aquilo que a gente aprendeu. Principalmente no final. Por quê? A gente sempre tem que sair de uma interação de aprendizagem com pelo menos algumas ideias em mente. Fixas, por exemplo. Aqui nessa live, a gente teve 3 momentos importantes. Um deles em que a gente falou sobre fisicalidade no digital. Um outro em que a gente falou sobre escuta e aquilo que a gente percebe aos poucos. E agora a gente já está no momento de trazer a criatividade para essa cena. Então, se alguém perguntar um resumo dessa live, a gente se combina minimamente, porque outra coisa importante da educação, para mim, não existe improviso. Existe, na realidade, treino suficiente para que a espontaneidade seja percebida pelas pessoas. Não acredite que uma pessoa que dá bons treinamentos, que ela faz isso por causa de um dom divinal, de uma iluminação de Nosso Senhor. Não é isso, tá? Quanto mais treino a gente tem, mais a gente tem espontaneidade e mais a gente vai ter permissão para que as pessoas mostrem um pouco mais delas. E olha, gente, isso aqui a gente crava. Então, às vezes, eu tô lá no final do treinamento, eu faço uma pergunta ousada, agora vou arriscar minhas fichas todas, uma pergunta para as pessoas me responderem via voz, geralmente eu já brinco dizendo, calma, gente, uma pessoa de cada vez, porque senão eu não entendo. E até aí ninguém falou nada, tá?
Mas aí com a risadinha, né? E com o efeito de humor, no instante a pessoa vem, né? Eu às vezes falo, olha, você que tá doido para falar alguma coisa, mas tá esperando o sinal do universo, esse é o sinal. Aí no instante alguém abre o microfone. Ou então eu fico caçando, onde está alguém abrindo o microfone, minha Nossa Senhora? Que eu tenho que sair daqui. Parece bobagem, mas a gente pavimenta o caminho para que a outra pessoa se sinta à vontade. No dia a dia, antes da pandemia, quantas vezes a gente, nas nossas rodinhas, não fazia o esforço de fazer algum introvertido se sentir bem? Em sala de aula, essa missão é latente. Fazer todo mundo se sentir querido, útil e importante, para depois aprender, é o nosso papel. É muito gostoso te ouvir, viu, Karina? Eu falo assim, eu sinto assim que eu estou leve, livre, solta, né? Porque isso que você falou é realmente a jornada. Eu falo, eu sou uma pessoa que eu converso muito, né? Mas a hora que eu tive que vir para a telinha, olha, se entrar no meu canal e lá no começo, o pessoal vai entender o que eu quero dizer aqui. É uma evolução. E a gente tem. Eu te ouvindo falar, falei, meu Deus, como tem coisas ainda que eu posso fazer e melhorar para ajudar quem está do lado daí ouvindo, né? Quem está compartilhando e tudo mais. E a Van, acho que é Van Pereira o nome dela, ela comentou o seguinte. Você sabe que o meu cabelo ele era gigante, né? Eu cortei depois da primeira filha. Aí eu cortei curtinho e agora eu tô tentando deixar crescer. Porque eu sou tipo Elba Ramalho, né? E eu já tive apelido até de Samambaia também, Pavão, Capitão Caverna, tudo isso aí. Você possa imaginar, porque daqui dá pra sair tudo. Eu sempre levei na esportiva, nunca me preocupei, mas ela perguntou a questão do cabelo. Quem tem cabelo comprido, né? Se amarrar, se transmite mais confiança. Ó, agora eu vou falar de folclore corporativo, tá? Que a gente não tem verdade absoluta aqui. O que a gente sabe sobre códigos? As pessoas tendem, e eu não estou falando que isso é uma verdade escrita numa pedra, a acreditar que mulheres de coque parecem mais imponentes, né? Que mulheres que conseguem mostrar o colo durante uma transmissão, né? Tem um apelo ali de feminilidade e tudo mais. Se você souber usar isso no teu visual. Então, Karina, não vou ter que cortar, passar tesoura no cabelo, esperar o lockdown passar e ir pro cabeleireiro? Não. Isso aí, gente, tem a ver com você, sua imagem, sua identidade. É sobre você, não é sobre os outros. A única coisa que eu aconselho com o cabelo, e é uma batalha minha também, que é, quando eu estou com o cabelo solto, eu tendo ao cacoete de mexer no cabelo. Então, só tome cuidado para que o cabelo não se torne um ruído na sua comunicação. De resto, curto, comprido, de tiara, de coque, não importa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre tive o cabelo de camponesa nobre, grandão. Mas de uns tempos pra cá, quando eu era mais jovem, eu cortei o cabelo mais curto porque eu queria ter um ar mais sóbrio. Mas essa foi uma escolha estratégica. A minha identidade visual iria ser refletida com base na minha decisão. A gente não serve a dois senhores. Não tem que escutar aquilo que o mundo fala e decidir com base nisso. Você tem uma marca pessoal, você é uma marca que anda e você tem que definir, olha, como é que eu quero parecer? Como é que eu quero aparentar? Qual que é o meu estilo de vestir? Como é que eu me sinto à vontade? Porque é sobre você ficar ok na pele que você habita, com o seu jeitão e com a sua aparência, para que você consiga transmitir a sua mensagem. É sobre você. E aí, quanto mais você se conhece, mais acertadas são essas decisões, né? Você vai conseguir decidir com muito mais tranquilidade. Mas não tem regra. Tem que ser preso, tem que ser solto. Só tome cuidado com isso. Eu tenho, e ainda luto contra isso, o comportamento de ficar se querendo com o cabelo, sabe? De arrumar o cabelo, de perceber aquele cabelo rebelde, né? E querer arrumar. Não é Aqui, problema. ó. Não é problema que espontaneamente isso aconteça. Só não pode virar ruído. No físico, a gente tinha essas mesmas mazelas. Então, você ia falar em público, aí você ficava se sacudindo o samba do crioulo doido, ou então você fica despencando os braços quando você fala alguma coisa, ou então você vai
fazer o esquema da Ivete Sangalo, correndo pro palco, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro, desesperado. Então, esses são exemplos de quando o nosso corpo atrapalha o rolê da mensagem fonada, né? Da mensagem que a gente tem a dizer. Agora, se por acaso a gente tem movimentos espontâneos, tá tudo certo. Aliás, espontaneidade é a palavra para a experiência de aprendizagem digital. Porque se você, por exemplo, estiver dando aula e o vizinho começar com a furadeira e passar uma música incrível do carro do ovo, tipo a Letícia, para onde você vai com aquele mototaxista, não negue a realidade. Aliás, dialoga com aquilo. Eu, por exemplo, teve uma época que eu dava webinars todos os dias e tinha uma obra aqui do lado. E aí eu falava, minha gente, o MC Obrinha já começou o line-up aqui, né? A gente já está escutando as músicas de hoje, a seleção de hoje, o setlist. E aí, depois daquilo, a gente desanuviava, as pessoas acostumavam com aquele barulho, eu usava o fone como um cuidado e estava tudo certo. Negar o que está acontecendo, fingir que não está acontecendo, é mais constrangedor, despende mais energia e dá mais trabalho. Não cai nessa bobagem, não. Espontaneidade tem uma baita atração. É por isso que programa ao vivo faz tanto sucesso, aqui e fora do Brasil. O ao vivo tem um poder. E a Débora, né, que ela é engenheira da área de segurança do trabalho, né? Já fez algumas perguntas. Ela colocou uma questão que se o batom chama muita atenção, né, das mulheres. Eu tava aqui olhando para nós duas, os brincos e tal, porque na segurança do trabalho não pode ter acessório, não pode ter nada, né, assim, dependendo onde você tá. Mas aqui na telinha, então acho que ela comentou sobre maquiagem e tal. Se puder dar um pouquinho, ó, ela tá aí, ó, falando oi pra gente. Ó, o que é super importante, minha gente, tem a ver com o teu estilo, com aquilo que é usual para você. Mas eu, por exemplo, no final do dia, eu já sou super adepta do bico de brasa aqui. Por quê? Porque eu tô mais com a expressão mais cansada, então eu chamo a atenção estrategicamente e a gente muda o estado quando a gente bota um batom mais vibrante. Então, eu coloco. Agora, você não vai começar a usar batom vermelho se esse não é seu estilo e você usa nude no dia a dia. Use algo que conecte com você, com a sua paleta de cores, né? A gente sabe que cores dão certo com a gente e favorecem a gente. Mas não tem regra. Agora, o que vale para o dia a dia na moda, vale para nós. Então dizem, eu não posso colocar plumas, paetê e um cílio postiço quilométrico se eu vou dar um treinamento às 9 horas da manhã. Mas nada impede de eu usar cores vivas na maquiagem, porque estou criando pontos de luz e atenção no meu rosto. Pode ser para uma reunião, pode ser para o que for. Contanto que você tenha um olhar de que semelhante atrai semelhante, de que se toda reunião é uma festa, todo treinamento é uma festa, e você tem que estar vestido de acordo com o código daquele evento, tá tudo certo. Sim. Muito bom. Semana que vem, nós temos outro convidado que é um colega da área da comunicação, que é o Lucas. Ele vai falar para a gente sobre oratória aqui no nosso canal, às 19h30, porque os instrutores, né, os educadores, como a gente está falando aqui, entendem que ter a oratória e as técnicas são extremamente importantes, porque é como te ouvir, né? É muito gostoso te ouvir. Você faz as entonações, você tem uma melodia na sua voz. Como aprender isso, né? Como colocar isso em prática? Então, semana que vem nós vamos falar um pouco disso também. Pode falar, Karina. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Claro. Muitas pessoas, quando a gente faz preparo para apresentações, ou quando a gente traz esse assunto à baila, falam, ai meu Deus, Karina, nunca vou ter jeito para isso e tudo mais. Eu quero desmistificar algo que é muito importante aqui. O nosso cérebro, ele aprende com base no treino, na repetição. Então, se eu tomar qualquer ação agora, e pode ser comer queijo parmesão, ou treinar apresentações ao vivo, eu vou reunir 1 neurônio, 2 neurônios, 4 neurônios, 16 neurônios, 32 neurônios, e a gente chama de rede neural uma galera de neurônios que cuidam das nossas tarefas, quaisquer tarefas que a gente desempenha. Então, se existe uma chave que determina o quão bom você é de dicção, é o seu treino. Quando as pessoas perguntam como é que a gente cria habilidade para isso, para que a nossa fala pareça uma conversa fluida e agradável para as outras pessoas, eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, você vai cuidar de repertório para ter o que dizer e para ter segurança e fluidez para isso. Mas depois é treino, minha gente. Você vai fazer o primeiro treinamento super inseguro ou insegura, você vai fazer o segundo um pouquinho mais tranquilo, terceiro com metade do suor nas mãos,
Não tem outro caminho. Você vai do sofrível para aquilo que é bom, mas não existe atalho. Não existe milagre sem romaria. Retórica é mais que nada treino. Eu sou uma pessoa que, assim, eu treino de todas as maneiras que eu posso. Eu dublo no TikTok, eu faço webinar online, eu gravo vídeos e o tempo todo eu tô pensando em palavras, expressões, em tudo aquilo que a gente usa como ferramenta, para além aqui do corpo e da fisicalidade, para chamar a atenção. E no fim, além de treino, eu acho que tem uma coisa muito importante aqui, que é, eu acho que o poder nunca foi tão horizontal. A gente nunca teve tanta oportunidade de fazer coisas como que a gente está fazendo agora. Por quê? Antes da pandemia, não era comum que a gente visse uma pessoa conhecida da gente na telinha do celular às 7h30 da noite, numa segunda-feira. Então, já que o poder está nas nossas mãos, a gente ganhou uma possibilidade de fazer com que o nosso conhecimento chegue a outras pessoas. E, meu povo, não se enganem. O teu conhecimento mais básico, a sua informação mais óbvia, ela provavelmente vai fazer diferença na vida de alguém que a gente nem imagina. Eu agora tenho aqui contato com pessoas, eu estou na casa de pessoas que provavelmente eu não conheço e que possivelmente eu nunca conhecerei. Então, o meu principal motor é não só aprender sempre, como aluna estudiosa que eu sou, mas pensar nessa chance de gerar um impacto no final do dia na vida de uma pessoa que seja. Então, hoje aqui nessa live a gente já bateu a meta com folga, tá tudo certo. Mas eu acho que pensar nisso, eu sempre repito nos treinamentos, não é sobre a mensagem, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Eu dou muito mais atenção para o recado que eu preciso dar do que para mim, o que as pessoas vão pensar, se o meu cabelo vai ter frizz. Gente, isso aí é secundário. Quando você consegue criar essa eletricidade, quando você dá mais atenção para a mensagem e não o foco em você como mensageiro, todo o resto flui. Quando a gente começa em educação, muitas vezes o ego dá essa volta na gente, né? Eu quero estar bem na foto, eu não quero errar, eu não quero que me critiquem. Mas quando o seu mindset for, eu quero dar um recado e eu quero ajudar pelo menos uma pessoa com ele, você vai ver que a coisa flui maravilhosa, que as pessoas vão querer te ouvir, vão querer saber mais de você e vão querer se conectar com você como gente. Não tem outro caminho. A gente abre um espaço de disponibilidade quando a gente faz a outra pessoa, de certa forma, abrir o coração. Aí o motor do cérebro abre em seguida. E por que não fazer boas conexões através do que a gente faz? É um presente poder conhecer gente, poder escutar sobre outras realidades e poder aperfeiçoar o nosso trabalho com base nesse espelho maravilhoso que é o outro. Com base no outro é que a gente se centra, né? Sim. Você sabe que eu tenho feito muitas amizades por conta de estar no canal. Amanhã eu tenho um canal, além do da minha empresa, né, que é o Verônica Autêntica, com um azinho só no meio. Amanhã eu vou falar sobre negócios bambu. Quero trazer um pouquinho de como é que você faz para sobreviver à pandemia, né? Se você empreende. Então eu vou trazer um pouquinho da experiência nossa aí no ano passado. E nesse ano que a gente está vivendo, né, a gente tem, na média, aqui uns 45 funcionários e a gente sabe da importância que é empreender nos tempos atuais, né? Então, assim, Karina, maravilhosa, adorei, foi fantástica. Quero fazer igual a Xuxa, beijo para minha filha Sara, que ela ficou até o final. Ela falou pra mim aqui, ó. Muito boa a live. Ela é crítica, hein? Porque ela também tem os seus canais lá no YouTube. Então ela gostou de você, com certeza. Um beijo grande pra você, porque assim foi muito carinho da sua parte estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muitos trabalhos juntas, né? A gente só está começando aqui o nosso relacionamento. Afinal de contas, nós também estamos nos conhecendo aqui ao vivo e agora, né? Então a gente, olha só. E a gente tem que ter essa coragem, né? A gente tem que ter a coragem de deixar pessoas nos conectar a outras pessoas, né? Porque quando a gente se abre ao novo, né? A gente faz coisas bem diferentes. Olha a minha filha aí fazendo propaganda do canal dela. Bailando Underline Sara. Merchan. Você tá vendo? Aprendeu tudo, né, Karina? Gente, olha, muito obrigada aí pela audiência. Eu vou deixar a live gravada. Foi muito importante tudo que você falou. Então, eu desejo para você uma espetacular semana, né? E que você fique firme.
Eu falo muitas coisas que eu vi num post seu, eu faço, eu almoço em casa com as minhas filhas todos os dias, né? Põe aquela mesa maravilhosa, como você falou, né? Nós estamos naquela situação, então faz coisas diferentes, né? Põe música, traz leveza para dentro de casa, né? Porque eu falo, o pessoal da área da segurança do trabalho está na linha de frente, porque a gente precisa conscientizar muitos trabalhadores para que eles façam o básico, né? De lavar as mãos, usar máscaras, esse cuidado todo que a gente sabe. Mas a gente tem que estar relembrando, né, constantemente a gente, porque o nosso cérebro ele precisa estar sempre ativado, né? Está sempre sendo ativado. E é isso aí, gente. Faz suas palavras finais aí, que aí eu vou dar aquele boa noite. Então tá bom. Não tenho grandes recados para dar. O meu único recado que eu quero que você guarde aí na sua cabeça, ó, usando a lição de hoje, é: a gente não transborda o que a gente não tiver suficiente. Portanto, nesses tempos que a gente está vivendo, em especial nesse último recorte, cuide de você. A gente não pode salvar o mundo e fazer xixi na calça na volta, tá? Então, cuide das suas rotinas, cuide do seu dia a dia, cuide da sua prosperidade da alimentação. Porque se você preza, cuida e trabalha para que as pessoas estejam mais seguras, o seu trabalho é mais requerido como nunca. E se você está trazendo alento, conhecimento e esperança para as pessoas, também. 2 razões para que você se cuide, cuide-se bem, porque afinal de contas, o mundo precisa desse exército de comunicadores e a próxima década vai tratar muito bem quem se comunicar bem. Se você começar agora, provavelmente você vai surfar bem essa onda e se posicionar bem, porque esse movimento só tende a crescer, eu tenho certeza absoluta. Obrigada para todo mundo, beijo grande e boa noite. Então, um tchau para você, um tchau para todos que estão aqui com a gente e um beijo e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, Karina. Tchau, pessoal. Boa noite.